Você está na TV Jet, você está no programa Ciência e Fé. Hoje temos um assunto muito especial para você. Aguarde aí que o Ciência e Fé começa agora. E nós trazemos hoje o nosso pastor e professor Rodrigo Santana. Ele é pastor aqui na Getsemane conosco, trabalha também nas nossas missões, principalmente no Belvedere, e ele é formado no Instituto Bíblico de Israel. Nós vamos falar hoje sobre Israel, é o nosso assunto principal. Ciência e Fé vai analisar as promessas de Deus para essa nação e muitas coisas que você gostaria de saber e que não sabe sobre Israel e a sua história. Professor e pastor Rodrigo Santana, tudo bem? Tudo jóia, é uma honra e um prazer poder estar aqui para participar desse debate. Pois é, eu fui em Israel, né? Estou apaixonado por Israel. Então... É um lugar que todo cristão tem que pisar, né? A terra da Bíblia. Você já foi lá, né? Já 2 vezes, né? E se Deus quiser, vou a terceira e muitas outras. E outras, né? E se Deus quiser. E eu acho que ele vai querer, porque é um lugar assim que o cristão, como cristão, ele tem por obrigação, na minha opinião, conhecer. Inclusive aqui na igreja mesmo, o pastor Jorge tem uma caravana joia. Né, eu fui na caravana do pastor Jorge. É, joia. Foi muito bom. E como, eu não sei se é Lucas 19:44, que fala que Jesus chorou quando viu Jerusalém. Eu não sei o que aconteceu comigo não, porque eu bati o olho em Jerusalém e eu chorei 1h30, compulsivamente. Não conseguia parar de chorar. Existe uma unção sobre aquela cidade. Ali é um lugar mesmo assim da oração Bíblia, né? do mundo inteiro, não é verdade? É um lugar muito importante para a igreja. As pessoas esquecem que Jesus nasceu, cresceu, morreu e volta para ali. Porque quando diz que a igreja vai ser arrebatada, vai se encontrar com ele nas nuvens. Mas não quer dizer que ele vai ficar voando com a igreja nas nuvens, né? Então há muitos textos na Bíblia que apontam qual é o lugar que Jesus coloca os seus pés e qual que é o propósito dele de colocar os pés aqui novamente. Eu acho que isso é muito importante, a igreja ter esse conhecimento. E eu acho, já começando, já que aqui no programa a gente não segue, aqui nós não seguimos nada que está estabelecido. Então eu já vou fugir de novo do que não foi estabelecido. Sim. Então vamos começar. A promessa de Deus para os judeus, a promessa de Jesus para os judeus. O Israel é natural, né? E Israel é espiritual, a igreja. Não tem jeito de misturar as duas coisas, são duas coisas completas. Uma é a oliveira enxertada, o outro é a oliveira... Sim, de acordo com o texto de Romanos 11, Paulo ele esclarece muito detalhadamente, né? Exatamente. Primeiro ele diz que ele é o apóstolo dos gentios e glorifica o ministério dele. Mas principalmente ele explica que Israel foi cortada por enquanto, para que nós pudéssemos ser enxertados, mas que quando eles forem enxertados novamente, vai ser grande o restabelecimento de Israel. E o que eu acho interessante é porque a promessa de Israel está muitas promessas no Novo Testamento, porque as pessoas vinculam muito Israel com o Antigo, e como se Israel tivesse acabado. O que eu quero que você faça um link e explique para os nossos telespectadores é que a volta de Jesus, a parousia, né, a volta do Cristo, né, em glória, ela está muito relacionada com o judeu. Sim. Porque a grande maioria da igreja já foi arrebatada. Sim. Como creem aí 95% dos evangélicos no mundo, uns 5, 10% aí creem de outra maneira, que são pós-tribulacionistas, né? Mas 90% da cristandade, ela crê que a igreja está arrebatada. Então, a volta de Jesus está aliançada com a batalha do Armagedon. Você foi lá no Vale do Médito, você viu, né?
exércitos querendo invadir Israel do anticristo, e no meio da batalha dessa destruição, Jesus não deixa destruir Israel, volta, né, busca aqueles ali que converteram durante a tribulação e começa o milênio. Eu quero que você fale para nós. As promessas de Deus para Israel, para o milênio, elas estão na palavra, porque os amilenistas, eles não creem muito, eles espiritualizam essas profecias. Né? Mas ó, a pergunta dos próprios apóstolos para Jesus, quando ele vai ser elevado aos céus. Em Atos 1,6, eles fazem uma pergunta interessante. Diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Ó, se não há promessa de restaurar o reino a Israel, essa pergunta ela é ilógica. Porque eles estão perguntando em respeito a Israel. E a resposta de Jesus é interessante. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Aí você já conhece o texto, ele vai ser elevado, e aí os anjos vão responder outra pergunta. Ó, e eles vão falar assim, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, esse texto é interessante, do modo como viste subir. Agora, qual lugar que ele estava? Vamos ver. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olivão. Ó, ele foi elevado no Monte das Oliveiras, tá? Assunto, e ele vai voltar para o Monte das Oliveiras. Porque outra profecia vai linkar nessa. Vai linkar em Zacarias também. 14:4. 14:4. Em Zacarias 14:4 diz que naquele dia estarão os seus pés No no Monte das Oliveiras. Então há uma promessa de restauração ao reino de Israel. O que as pessoas não entendem é que Deus cegou os olhos do povo de Israel para que a igreja gentia fosse salva, fosse enxertada e salva. Mas há a promessa de Deus de tirar escamas dos olhos e eles também serem salvos. Esse texto de Romanos 11, quando o apóstolo Paulo fala que houve endurecimento, né? Diz assim, Romanos 11, é muito da importante. oliveira natural, né? Ele fala assim, ó. Romanos 11:1, pergunto, pois, terá porventura Deus rejeitado o seu povo? Eu te pergunto, qual povo? Ele vai falar, de modo nenhum, porque eu também sou israelita. Ó, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O que Deus fez com eles? Vamos ver o verso 8. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até hoje. Qual que é o propósito de Deus endurecer e dar espírito de entorpecimento a Israel? O propósito era a salvação dos gentios. Porque todas as promessas da Bíblia primeiro são para Israel. Não quer dizer também que durante todo o período entre a primeira e a volta de Jesus, que israelitas não estão sendo salvos. Sim, né? não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Mas a o Bíblia cara pode radicalizar nisso. Também aí. não. Alguns vão ser, mas são minoria. Isso aí é a soberania de Deus é que vai saber. Que vai saber. Agora, o que eu acho interessante, a história de José é muito interessante. Porque José, ele prefigura um Cristo, um Salvador. Ele tirou o povo de Israel da fome, evitou a morte no mundo e a morte do povo de Israel. Agora, ele só se manifestou para os seus irmãos quando ele tirou os gentios da sala, os egípcios. Ó. Ele falou assim, aquele José estava vestido de egípcio, os irmãos dele não conheceram ele não. Aí ele falou assim, ó, tira os egípcios. E quando tirou, ele tirou a sua roupa e falou, eu sou José, a quem vós traístes e vendestes. Na volta de Jesus, ele vai retirar a sua igreja e vai manifestar para o seu povo, que por enquanto não reconhece ele, porque é um Jesus dos gentios. A figura de José é uma figura do Cristo. Do Cristo. Eu estou falando que da mesma forma que José fez com os irmãos, Jesus vai fazer com o povo judeu. Porque nós não podemos esquecer que ele é o leão da tribo de Judá, que ele nasceu em Belém da Judéia. A raiz de Jessé. A raiz de Jessé. E que toda essa Bíblia aqui, ó, primeiro é para Israel. Aqui diz, ó, o único escritor não judeu, ou não hebreu, ou não daquela terra, é Lucas.
Então, como que eu vou desvincular um Israel? E se Deus falhar com Israel, ele vai falhar com a igreja. Porque se Israel hoje foi exterminado do mapa, então você não pode confiar no Deus de Israel, que é o nosso Deus. Quando perguntaram a Jesus, ele falou, ó, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É interessante isso. Então não há uma separação, que eu estou falando, em sentido de falar que Israel foi julgado fora e que a igreja agora substituiu completamente Israel e aquele Israel não importa mais para Deus. Pelo contrário, as promessas primeiro foram feitas para ele e Deus vai restaurar. Por exemplo, a fundação do Estado judeu através de um voto de um brasileiro, ou seja, Oswaldo Aranha, ele fez um conchavo para que o Estado de Israel fosse fundado. Nós temos o privilégio de ser um brasileiro. Inclusive tem nome de rua lá com o nome de Oswaldo Aranha. Mas qual é a importância disso? A importância disso é o cumprimento de uma profecia de Ezequiel 37, 21, quando Deus diz que vai congregar o seu povo de todas as nações e vai trazer para a sua própria terra. E a Bíblia diz que eles não serão mais duas nações, ou seja, o norte e o sul, mas serão uma só nação e um só rei será rei sobre eles, Davi. Interessante que Davi já havia morrido há 200 anos. O que me traz à cabeça? Aquele cego chamando Jesus de filho de Davi. Interessante é que Deus está restaurando Israel e Jesus vai reinar em Israel 1000 anos. Eu creio dessa forma e eu te mostro base bíblica para isso. Quando diz em Apocalipse capítulo 20, quando Satanás for preso, não é? E Deus vai vir implantar 1000 anos de paz aqui nessa terra, nós podemos ver ali, através da profecia de Ezequiel 43, que a glória de Deus vai entrar pela porta dourada, dentro de um templo, e essa glória vai se transformar num homem, e o profeta pergunta para ele, quem é você? Ele fala, esse aqui é o lugar do meu trono, do meu reino, onde reinarei sobre os filhos de Israel. Ó, é interessante, porque quando eu vou em Jerusalém, eu vejo aquela porta. Hoje essa é a porta das ovelhas, que fica de frente para o Monte das Oliveiras, ao lado do Getsemane, né? Isso, é interessante. Quando você pisa em Israel e vê a Bíblia. É igual quando você vai a Israel, vê a escadaria onde Pedro, original, da época de Jesus, onde Pedro e João disseram para aquele coxo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então Israel é Bíblia. E Israel também é um testemunho do Deus que nós cremos. Ó, uma nação menor do que o estado de Sergipe, que de cada 10 cientistas, 8 são judeus, que exporta fruta para a Europa, que tem um dos maiores poderes bélicos, tecnologia e dinheiro do mundo. Uma nação perseguida sempre e nunca conseguiu ser exterminada. Em todas as suas fronteiras, menos hoje o Egito, né, que é a fronteira no sul, são basicamente... inimigo. Há uma certa amnistia com a Jordânia também, mas muito tênue também, né? E não conseguem destruir a nação. Sim, então, quer dizer, há um sobrenatural muito grande. Agora, imagina um deserto daquele, quem vai lá, vê uma romance. A gente estava no Monte assim, Hermon, a 2 quilômetros dali, as bombas estavam caindo e a gente estava tranquilo no Monte Hermon, um clima gostoso. Eu falo que Israel é muito na Cisjordânia, né? É muito mais seguro você andar em Israel do que aqui na Afonso Pena. Tá mais fácil você levar um tiro aqui do que lá. Mas as promessas, então, Jesus volta por onde ele subiu. Ele volta no Monte das Oliveiras. Sim, como foi dito no Novo Testamento. E fala que o Monte das Oliveiras vai abrir em 2 lados, vai abrir um caminho, quer dizer, aquele cemitério que está ali em frente, ele será soterrado, porque Jesus não pisará em mortos. E aquele muro que está aquela porta das ovelhas ali, é por onde Jesus entrará. E hoje tem as 2 mesquitas lá. Sim. E você acha que ele vai entrar, então vai ter o terceiro templo. É interessante se você entrar na internet e botar o Google para traduzir Instituto do Terceiro Templo, você vai ver 2 coisas. Primeiro, que tudo necessário para construir o templo já está pronto. A menorá, a roupa do sacerdote, tudo. Eles só não construíram o templo ainda porque hoje é guerra. Hoje é guerra. Hoje é guerra. Agora, outra coisa que eu li, também não sei se esse que eu li é verdade, mas diz que houve uma escavação arqueológica em Israel que eles acharam tanto ouro que é o dinheiro suficiente para eles fazerem mais de um templo daquele. Então, a gente vê tudo
vinculando para que a Bíblia se cumpra, cada vírgula e cada letra, principalmente no quesito Israel. Então, se Deus não restaurar o reino a Israel, ele falhou. Se Deus deixar Israel ser exterminado, ele falhou. E Deus permite que Israel fique de pé hoje para provar justamente, primeiro, a existência do Cristo Jesus. Segundo, que Deus é o Deus que cumpre todas as suas promessas com Israel e com a igreja. Então eu creio hoje que o milênio ele é para Israel. A igreja ela vai ser tirada e o milênio é a falta de cumprir essa promessa de Atos 1:6. Os habitantes do milênio, então, seriam os israelitas e aqueles que ficaram na face da terra, Sim. que até certo ponto não foram marcados pela besta. Sim. Seria uma Concordo. população indiferente. Embora há duas linhas de pensamento, eu sou mais moderado para essa linha que você está falando. Eu creio nessa linha, não é? E essas pessoas, nesse milênio, vai ter salvação ou não? Vai ter salvação. Porque quando você Que vai vai ver... ter perdição lá no fim, né? Sim, agora eu não creio... Essas pessoas do milênio já não têm o galardão. Porque quando fala do tribunal de Cristo para receber o galardão, e você tem o tribunal do trono branco para receber condenação, né? E lá naquele tribunal, as pessoas lá que não tiverem um nome no livro da vida, elas serão lançadas fora. Então eu creio que esses que forem arrebatados agora, na vinda de Jesus, a Bíblia fala que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte no primeiro, na primeira ressurreição. Porque sobre esses, a segunda morte não tem poder. Então é um privilégio ser arrebatado na primeira e nós vamos receber um galardão. Por quê? Porque o que nós estamos passando aqui, trabalhando para Jesus, a Bíblia diz que Deus não é injusto, né? Você vai continuar no próximo bloco, porque o nosso bloco já está acabando aqui. Fique ligado aí, o assunto aqui tá bom, vai ter muito mais. Então fique ligado conosco na TV Jet. Daqui um pouquinho nós voltamos.